Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ontem, como eu disse, teve a missa na paróquia, né? Entrou. Ô, Thaís, boa noite, paz e bem. Esteve comigo hoje, né, Thaís? Hoje, como eu falei, ontem, como eu falei, teve a missa na paróquia, teve a festa do meu sobrinho, não tinha como fazer live, né? Hoje a gente também teve missa na paróquia, teve a inauguração da entrada da igreja, da pia batismal. A Thaís até me ajudou nessa inauguração, da bênção, né? Boa noite, paizão. Boa noite, Thaís. E aí, como eu não fiz a live ontem, eu estou fazendo a live hoje, né? Agora de tarde eu fiquei mais detonadinho. Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Tô com o nariz entupido, escorrendo muito, né? Meio cansadinho. Tá um pouquinho difícil assim de ver as coisas, mas tá bom, né? Thaís, o que houve com o senhor? Acho que eu tô com um resfriadinho, uma sinusitezinha, mas eu tomei uns remédios, daqui a pouco eu melhoro, né? Não é nada demais, não, é só coisa de velho mesmo. Fátima, boa noite, paz e bem. Né, eu também, né? Tô me recuperando até hoje eu tô ainda, né? Meio detonadinho. Então vocês veem que o nariz está nessa base hoje. Mas não podia deixar de fazer uma reflexão hoje, né? Nesse dia tão importante para nós, no dia que a gente celebra o mistério da Santíssima Trindade. E eu faço muita questão de dizer que é um mistério. E sendo um mistério, não, a gente nunca vai entender plenamente. Paz e bem, Diácono Bernardo. Foi linda a celebração de hoje com Dom Orani. Obrigado, Fátima. Beijos para Mônica. Darei, Fátima. Pode deixar. Mas mesmo sendo um mistério e não sendo plenamente entendível, compreensível, ele tem importância na vida da gente. E aí eu acho que a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, sobre esse mistério, a importância desse mistério na vida da gente, tá? Né? Daqui a pouquinho a gente começa, falta menos de 2 minutos, né? Amanhã não vai ter live, amanhã vai ser um dia muito tumultuado, porque Mozinho vai viajar, Mozinho está indo para o Espírito Santo, né? Ela está indo na segunda de noite e eu vou na quarta de manhã. Né, pra gente, vou chegar lá em Castelo quarta à noite. Devo fazer a live na quarta noite. E aí, na quarta noite, eu devo fazer uma volta para ver os tapetes sendo montados. E os tapetes de Castelo, os tapetes de Corpus Christi são lindíssimos. E eu prometo que eu vou mandar. Eu vou colocar algumas fotos das pessoas fazendo os tapetes para vocês verem. E depois vou colocar algumas fotos dos tapetes prontos. Só vou colocar algumas, que normalmente eu tiro assim 200 fotos. É um negócio assim. Mas eu não vou pôr 200 fotos no Instagram, porque ninguém vai ter paciência de ver tanta coisa assim. Mas eu garanto que quem vê, se você for lá, você vai querer voltar no ano que vem. Mas se você ver as fotos, você vai ver que vale a pena tirar 200 fotos. Né?
Está na hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiverdes ouvido. Até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará o que é meu. Palavra da salvação. Bem, se você virar para mim e falar assim: Bernardo, o mistério da Santíssima Trindade se encontra em alguma passagem da Bíblia? Não. Santíssima Trindade, a Trindade Santa, não está escrito com esse nome na Bíblia, mas ele se apresenta na Bíblia por várias e várias vezes. Então, por exemplo, se você pega Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a água. Então você tem o Deus que criou o Espírito de Deus. Olha aí. Bernardo, mas cadê a terceira? Na primeira leitura de hoje, a sabedoria de Deus, né? Que ajudou, que foi o mestre de obras. É Jesus, o Filho Eterno. Ou se você pegar o batismo de Jesus, né? As pessoas veem o Espírito Santo como pomba e ouvem do Pai: Este é meu Filho amado. Portanto, a manifestação é presente na Sagrada Escritura. E durante muito tempo houve dúvidas sobre isso. E aqui eu quero frisar essa minha frase. Durante muito tempo houve dúvidas sobre isso. Porque hoje existem pessoas que ainda não entenderam qual é a fé que nós professamos. Nós não somos seres maravilhosos, dotados de ciência infusa, capazes de entender plenamente toda a grandeza de Deus. E, portanto, nós precisamos compreender aos poucos. E antes que alguém fique enfurecido com essa frase, eu quero lembrar o que Jesus aqui falou. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. E eu digo para vocês, essa frase ainda é real. Há muitas coisas que Deus nos quer dizer, mas nós não somos capazes de compreender agora. E digo que daqui a 100 anos essa frase será verdade, daqui a 200 anos essa frase será verdade, daqui a 1000 anos essa frase será verdade. Nunca poderemos compreender plenamente tudo o que Deus nos revela. É por isso que São Tomás de Aquino talvez tenha sido tão feliz dizendo que Deus é supra-racional, ou seja, está além da compreensão. Ou Santo Agostinho, do jeito dele, quando diz:
Se você entendeu, então não é Deus. Por que isso é importante? Porque foi preciso que a igreja se reunisse. E aqui é interessante porque se reuniu o Papa e os bispos existentes numa cidade chamada Niceia, em 325, ou seja, 1700 anos atrás, para afirmar a divindade de Jesus, para dizer que havia um Deus Criador, um Deus Salvador e um Deus que era o Espírito do amor. Mas não eram três deuses, era um único Deus que se apresentava em três pessoas. Bernardo, não consigo entender isso. Nunca você entenderá plenamente. O que é importante você entender é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho e não é o Espírito. O Filho não é o Pai e não é o Espírito. O Espírito não é o Pai e não é o Filho. São pessoas que agem no mundo de forma diferente. Nesse ponto, Puebla, né, a reunião episcopal de Puebla, feita pouco após o Concílio Vaticano II, fala de forma tão bela. Louvamos ao Pai pelo Filho através do Espírito Santo. A igreja louva o Pai Criador de tudo pelo Filho Salvador dos homens, ou seja, não é por nós, é pelo Filho. O Filho glorificará o Pai, está em João. E nós participamos disso através do Espírito Santo. Ele nos dá essa possibilidade, essa natureza, essa, vamos dizer, participação. E aqui eu quero que a gente entenda. Entenda que a Trindade, ela não precisava se abrir. A Trindade era uma comunidade perfeita, né? Alguns dizem que o Pai era o amado, o Filho era o amante e o Espírito era o amor. E se isso existe, é um círculo perfeito que não precisa de mais nada. Mas o amor não cabe em si, como diz Djavan, e ele transborda para o mundo. E ao transbordar para o mundo, ele se abre para criar o mundo. E aqui talvez eu tenha a mais perfeita demonstração de por que nós temos que tomar cuidado com aquela frase "está na Bíblia". Por quê? Porque hoje nós sabemos como foi criado o universo. Quer dizer, sabemos mais ou menos, né? O que a ciência nos ensina é que, de repente, ocorreu a maior explosão de todos os tempos e que, a partir dessa explosão, ocorreu uma expansão da matéria e que essa expansão da matéria deu origem a todo o universo que continua se expandindo. Até hoje não se explicou muito bem de onde surgiu a matéria inicial. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: no momento havia nada, e logo em seguida havia tudo, por causa de uma grande explosão. Deus revelou isso a uma pessoa,
E essa pessoa não havia como explicar isso. Até hoje nós temos dificuldade de explicar isso. Então essa pessoa escreveu: faça-se a luz. E Deus falou: faça-se a luz. E a luz se fez. Nós somos tão pequenos diante da grandeza do Senhor que temos até dificuldade de expor em nossas palavras aquilo que Ele nos revela. Mas se não nos enganemos, não nos enganemos, não nos consideramos, não sejamos assim como muitos querem dizer que nós somos coisa pouca, né? Tem até uma música que cantam de vez em quando. Acho que a música até é bonita, sabe? A música é bonita. Mas ela tem um erro terrível. Porque fala assim: sou pequenino e sem valor. E nós não somos sem valor. Nós somos pequeninos diante de Deus, sim, somos. Mas não somos sem valor. Se vocês lerem o Salmo de hoje, Domingo da Trindade, o Salmo 8, o salmista fala: Senhor, o que é o homem para ter tanto carinho por ele? Pouco abaixo de Deus o fizeste. Nós não somos sem valor. Deus amou tanto a humanidade que criou-a, criou os seres humanos pouco abaixo de Deus. E é por isso que às vezes eu fico sem entender como as pessoas ficam perturbadas com isso ou com aquilo. Fomos criados pouco abaixo de Deus. E o nosso papel deveria ser o papel de povoar a terra, mas não povoar como um bando de gafanhotos destruidores, mas como um bando de abelhas que fertilizam a terra, que dispõe de uma grande e única comunidade para que todas tenham vida e vida em plenitude. Esse é o mistério da Trindade. A Trindade se abre para criar um mundo que é perfeito por natureza, onde a segunda pessoa da Trindade, o Filho amado, é colocado e gosta tanto dos seres humanos que se alegrava em brincar com os filhos, como está na primeira leitura. Infelizmente, a humanidade escolheu perverter o projeto divino pela necessidade de poder, de força, de glória, de fama. Não busquem isso. Esqueça. Busquem o amor, o cuidado, a partilha, o perdão, a misericórdia. Acolham e incluam. Tenham uma relação de amor recíproco com toda a criação. Esse é o plano divino. Aquilo ali não é de Deus. Poder, força, glória, fama, não é de Deus. E nesse momento, o Senhor poderia ter abandonado a nós, mas Ele nos ama tanto que Ele vem ao nosso encontro. E Ele ama tanto o mundo que envia seu Filho unigênito para salvar o mundo. João 3,16. João 3,17, Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E para que tal ato de profundo amor ocorra, é necessário que o Filho se encarne como um de nós, que Ele viva no meio de nós, para que no meio de nós
assuma tudo que é próprio de nós e nos salve, nos redima, nos traga de volta. Mas isso é impossível, a não ser que ocorra um ato divino. E esse ato divino se dá como? Com a encarnação da segunda pessoa da Trindade, o Filho, pela ação da terceira pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que já havia iluminado a humanidade, que já havia levado a humanidade até Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, que já havia levado aquele povo pequeno, aquele rebanho sempre fiel de ovelhas, sempre fiéis ao plano de salvação, gerações e gerações esperando contra toda a esperança. E aqui eu me lembro de Paulo que nos fala, né? Que também nos gloriamos de nossas tribulações, porque as tribulação gera constância. Os várias e várias gerações esperando a salvação da humanidade sendo frustradas. E quantas vezes você é frustrado hoje em dia, mas persiste, mesmo sabendo que pode não conseguir, mesmo tendo certeza do seu fracasso, persiste, porque a tribulação gera constância, a constância leva à virtude provada. É muito fácil você persistir em algo que dá sucesso. É muito fácil você insistir em algo que todos te elogiam. É muito fácil você continuar a caminhada onde a glória, a fama, dinheiro. Mas não. A virtude é provada quando você persiste na tribulação. Quando todos dizem para você desistir, você persiste. Quando todos te odeiam, você insiste. Quando todos querem a sua destruição, e você continua na caminhada. A virtude é provada. E da virtude provada desabrocha a esperança que nunca decepciona, que se manifesta na encarnação de Jesus. A segunda pessoa, o Filho amado, vem à Terra e se encarna no meio de nós pela ação do Espírito Santo. E, portanto, novamente vemos a Trindade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Uma afirmação trinitária. O caminho é Jesus, a vida é o Pai, a verdade é o Espírito. Essa é uma realidade inacreditável de um mistério de amor profundo, de um amor desmedido, um amor sem condições, um amor sem justificativas, que nos salva, que nos dá esperança e que nos chama à missão. A missão de cuidar, de acolher, de proteger. A missão de restaurar o equilíbrio com a Mãe Terra. A missão de garantir que todos tenham vida, e vida em abundância, e vida em plenitude. Que todas as pessoas afirmem a dignidade, que digam que ninguém pode ser deixado para trás, que não há justificativa para tirar de uma pessoa a sua dignidade, que o ser humano é tão amado que Deus abre mão de tudo para estar conosco, para viver no meio de nós, como um de nós, como uma pessoa qualquer. Aquele que é a fonte de todo poder se transforma em alguém sem nenhum poder. Aquele que é fonte de toda riqueza se transforma num ser tão miserável que não tem
onde nascer. Um ser que é sem teto ao nascer, que vive, que nasce num estábulo, seu berço é um coxo de comida. Aquele que vive para dar vida a toda a humanidade. Quando ia a Jerusalém, dormia ao relento, porque lá não tinha casa. Aquele que trazia a palavra de cura e libertação, expulso de sua cidade natal pela incompreensão. Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Pela incompreensão dos homens e mulheres da sua cidade natal. Por quê? Porque o importante não é a forma como vivemos. Aliás, não é a glória que temos, mas que a nossa glória seja para Deus. Que nós possamos dar glórias a Deus pela nossa vida. Né? Paz e bem, Nazir. Para que nós possamos chamar ao mundo uma nova visão, uma nova forma de ver, de agir. Como disse Puebla, louvado seja Deus pelo Senhor Jesus através do Espírito da verdade. Amém? 19h56. Acho que essa é a primeira vez no ano que eu acabo às 19h56. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena. Como eu disse, amanhã não vai ter live, porque eu tenho que levar minha esposa à rodoviária. Terça-feira tem live, quarta-feira tem live. Quinta-feira vai ter live, mas não vai ser de noite, porque vai ser uma confusão só. Não sei nem que horas eu vou fazer a live. Tá dando amém, mãozinha de oração a Fátima. Né? Então, essa vai ser a nossa atividade. Gratidão, diácono, linda reflexão. Obrigado, obrigado. Espero que vocês tenham gostado muito, porque o bom é isso. Né? E para refletir, para refletir muito. Que bom, isso aqui é importante. Bom, eu vou me despedir de vocês. Vocês estão vendo que eu estou com uma cara cansada. E terça-feira a gente se vê na live, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, hoje e sempre. Desça e permaneça a bênção do Deus uno e trino. Aquele que é todo-poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Terça-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.